Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Start do dia hashtag 3. Ó, o despertador. Hashtag 3. Princípios do sucesso, objetivo definido. Vamos falar de um assunto muito importante hoje. Vanessa, seja muito bem-vinda. Bom dia pra você, vamos que vamos. Juninho Barbeiro, seja muito bem-vindo. Objetivo definido, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Todo dia, às 6 horas da manhã, estamos iniciando uma live aqui. Vamos sempre falar sobre assuntos importantíssimos para o desenvolvimento pessoal. E hoje, em específico, vamos falar do objetivo definido e a importância que ele tem na vida de cada pessoa. O objetivo definido, ele já foi... Esse termo, objetivo definido, foi cunhado por Napoleão Hill, né? Um dos maiores escritores de filosofia de sucesso que já existiu aí na face da Terra, né? Muitos palestrantes, muitos coachings, muitas pessoas aí do ramo de palestras motivacionais são o que são por causa de Napoleão Hill, essa é a verdade. Muitas pessoas, eu por exemplo sou uma pessoa muito impactada com os escritos dele, sou super fã do trabalho dele, acho incrível. E quem cunhou esse termo objetivo definido foi Napoleão Hill. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto porque ele é algo importantíssimo caso você queira ser uma pessoa mais produtiva, viver em alta performance, conquistar objetivos. O objetivo definido ele vai te auxiliar nessa jornada, né? O que seria esse tal de objetivo definido e qual é o impacto que ele causa na nossa vida? Segundo a neurociência, tudo aquilo que você define na sua vida, tudo, sem exceção, tudo aquilo que você define é algo mais impactante para o seu cérebro. É mais impactante. Quando você coloca um norte, quando você coloca algo na sua mente, aquilo é mais impactante do que quando você simplesmente deseja algo. Quando você não define algo e fica de forma banal, você não conquista de forma com clareza aquilo que você gostaria de ter. A importância do objetivo definido, primariamente, é colocar no seu cérebro que existe algo a ser conquistado. E quando você coloca esse algo a ser conquistado na sua mente, o seu subconsciente, a sua mente consciente, né, o seu inconsciente, eles trabalham a favor de conquistar aquilo, porque você definiu aquilo na sua vida. E essa é a importância do objetivo definido. Gabriel Dias, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu querido. Então, essa é a importância de você ter um objetivo definido, ter clareza no que você está fazendo. Quando você define algo na sua vida, sua mente, quando você define, você precisa entender que você precisa definir. Como que você define, aí já é um assunto que a gente pode abordar um pouquinho mais à frente. Mas quando você define, a sua mente, ela trabalha para conquistar aquilo. Inconscientemente, porque você colocou e implantou isso lá no seu subconsciente. E a importância do objetivo definido é que quando você coloca ela em pauta na sua vida, seja no seu plano de ação, seja onde você coloca as suas tarefas, seja onde você marca aí as coisas que você faz durante o seu dia, mas você definiu aquilo lá, quando você define, você vai fazendo inconscientemente coisas pequenas, em pouco a pouco, ou seja, o processo, você vai participando do processo para conquistar aquele seu objetivo final. Essa é a importância do objetivo definido. E você precisa de clareza. Quando você define algo, quando você coloca algo em pauta, você precisa que aquilo seja claro para você. Claro, você saiba detalhadamente o que é o seu objetivo definido, o seu objetivo de vida. Esse é um dos fatores primordiais para que você possa conquistar algo que você deseja. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha um sonho, você queira ser, por exemplo, sei lá, um filósofo. Digamos que você goste bastante de filosofia e você quer ser um filósofo, por exemplo. Você definiu algo, eu quero ser um filósofo. Só que a definição de objetivo, ela não é apenas dizer que quer algo, não é apenas dizer que vai conquistar algo, não é apenas mostrar para a pessoa que vai conquistar algo, porque tem muitas pessoas
que às vezes querem algo ou dizem que querem algo apenas para mostrar para os outros. Não. O objetivo definido ele tem um propósito, ele tem um porquê do que você vai conquistar. Ele tem uma finalidade, uma ajuda que vai ser mútua, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor e a sociedade. Essa é a importância do objetivo definido, que seria a finalidade do objetivo é o propósito, né? É você dar um porquê do que você está querendo conquistar. E isso é o interessante, isso é o legal. E aí você olha e fala assim, tá, eu quero ser um filósofo, o que eu tenho que fazer? Primeiro você precisa estruturar um plano de ação. Olha só, olha o objetivo definido, vindo para já a organização. Quando você define algo, você precisa que aquele algo esteja claro na sua mente, esteja claro na sua rotina. Por quê? Cada detalhe das coisas que você vai fazer no seu dia vai te deixar mais perto de conquistar aquele objetivo. E é assim que acontece. Se você tem tarefas no seu dia a dia, na sua rotina, que estão te atrasando, que não estão te levando mais perto do seu objetivo, você precisa descartar. E eu creio muito que, em muitos casos, você não pode descartar de uma vez. Você tem que descartar de pouco a pouco, para que o seu cérebro vai se acostumando. Porque hoje nós temos, nesse mundo cheio de informações, nesse mundo saturado de informações, nós temos algo que nós chamamos de hiperestímulos. Os hiperestímulos, eles atacam diretamente o seu sistema dopaminérgico, o seu sistema mental de criação de dopamina. E se você não toma cuidado com esse sistema, com esse enxoval de informações que você vai recebendo, essa enxurrada, né? Falei errado. Essa enxurrada de informações que você vai recebendo, você começa a se acostumar. É assim que seu cérebro aprende e se adapta a algumas informações e algumas situações. Então, primeiramente, você precisa olhar a situação e falar assim, eu preciso me desacostumar com isso. Porque seu cérebro se acostuma, se adapta. Eu preciso me readaptar a querer ser um filósofo, né? Esse é o seu desejo, o seu objetivo definido, no exemplo. Então você vai pegar e vai começar a desestimular coisas que são hiperestímulos, como por exemplo, digamos que você tenha problemas com, por exemplo, sites adultos, como jogos, como comidas, como coisas assim que a sociedade criou, futilidades, que vão te atrapalhar conforme o tempo. E sim, cada um desses que eu citei te atrapalham e muito. E aí você precisa se desacostumar com isso porque vai te atrapalhar. Esses hiperestímulos, eles precisam ser cortados. E como você faz isso? Cuidando do seu sistema dopaminérgico, tirando de pouco a pouco. E aí você vai tirando de pouco a pouco, você vai se desacelerando, você vai começando a perder o gosto por aquilo que outrora era algo muito gostoso e muito favorável para você. Mas isso só acontecia por causa que era um hiperestímulo. E um hiperestímulo nada mais é que um prazer muito rápido. E por que é um prazer muito rápido? É porque o seu cérebro, ele poupa energia, então ele prefere prazer, né? Ele prefere prazer. Então ele vai falar assim, qual que é melhor? Eu ter um prazer ali rapidinho ou eu ir para a academia e esperar 5 meses para ver o meu shape? Ué, ele vai querer aquele que está mais rápido. É um prazer mais rápido, é um prazer momentâneo. Então ele tende a querer aquilo. E aí a dopamina vai e joga você para aquilo. Então, quando você vai tirando esses hiperestímulos, a sua mente vai começando a ficar mais clara para aquele seu objetivo final que vai te dar um prazer no longo prazo, um prazer perene, que é, como nós demos o exemplo, ser um filósofo. E aí, a partir desse momento que você vai se desacostumando com coisas que tiram o seu foco, porque sim, você tem tarefas, você tem coisas na sua vida que tiram o seu foco, você vai se desacostumando e vai desacelerando o seu cérebro e focando naquilo que é essencial. O quê? A construção do seu sonho. E aí você vai para o plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação é a estruturação de cada detalhe, de cada coisa que você vai fazer para conquistar um objetivo. Você definiu, quero ser filósofo. Tá, o que eu preciso para ser filósofo? Eu preciso estudar. Tá? Só isso? Não é só isso. Eu preciso passar no vestibular, eu já me formei no ensino médio? Já? Ainda não, então eu preciso de tantos anos. Quanto tempo eu vou precisar? Quem vai fazer? Onde? Quem vai me ajudar? Preciso de dinheiro? Preciso de empréstimo? Preciso do quê? O que eu preciso? Eu preciso estruturar cada detalhe para conquistar esse objetivo.
Isso é organização, isso é clareza, isso te auxilia na conquista deste objetivo. Por quê? Se você ficar igual uma barata tonta correndo atrás desse objetivo, primeiro que você vai se estressar e segundo que no meio do caminho você vai desistir. Porque a desorganização te estimula a desistência. A desorganização te estimula a desistência. Não quer dizer que você vai desistir, mas te estimula a desistência. Só que muitas pessoas, no longo prazo desistem por falta de organização. E na realidade, culpam várias outras situações, mas se tivessem sido um pouquinho mais organizadas com o seu plano de ação, com as suas coisas, elas eliminariam o estresse, teriam mais clareza do que iriam fazer e poderiam dedicar todo o tempo que tem do seu dia para realmente conquistar aquele objetivo. Então, o primeiro passo para a conquista de um objetivo é você ter, primeiramente, uma mente clara, uma mente positiva, uma mente ideal para a conquista daquele objetivo que você quer e depois definir ele na sua vida. E a definição de objetivo não é simplesmente você anotar num papel que você quer. Não, é você pensar sempre naquele objetivo. É você canalizar todas as suas tarefas do seu dia para a conquista daquele objetivo. É você olhar para as suas tarefas com intensidade e intencionalidade e falar: isso aqui vai me levar mais perto do meu objetivo? Vai. Então eu faço. Isso aqui não vai me levar mais perto do meu objetivo? Então o que eu faço? Eu descarto. Lembrando o que eu acabei de falar. Se você descartar de uma vez, você vai ter o quê? Você vai ter um excesso de ansiedade, vai ter um excesso de vontade de querer refazer aquilo que você estava fazendo. Então, não faça isso. Vai tirando de pouco a pouco. É igual um remédio. O remédio você não se tira de uma vez. Você vai tirando de pouco a pouco. Se você tira, você tem uma vontade gigantesca de querer ir atrás daquilo. Então, vai tirando de pouco a pouco, até você perder a vontade realmente com aquele hiperestímulo. E aí você vai canalizando todas as suas tarefas diárias para um único objetivo, fazendo com que você seja realizado e conquiste aquilo que você deseja. É simples. É isso que você precisa fazer. É um processo. E esse processo, todo o objetivo, tudo aquilo que você faz para conquistar algo, ele precisa de um método e seguir este método, ou seja, um processo. Você precisa de uma metodologia. Conseguir a metodologia. Agora eu vou validar essa metodologia num processo. E aí este processo é o que te leva à conquista do objetivo. Esse processo vai ser 100% perfeito? Não, você vai ter acertos e erros. Por quê? Porque você é uma pessoa falha. Você é uma pessoa falha. E uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi é que o contrário de ser humano é ser... o contrário de ser perfeito é ser humano. Então, nesse estágio de ser humano, que é como se fosse o antônimo de ser perfeito, você entende que você é uma pessoa em um estágio de evolução, um estágio de aprendizado. Você vai validando as coisas conforme o tempo, mas para isso algo precisa realmente ser muito firme na sua vida. Humildade. Humildade de assumir erros, humildade de entender que erra e entender que nem sempre a sua perspectiva é a certa. E às vezes a perspectiva de outras pessoas que às vezes têm mais experiência ou que têm um olhar diferente pode ser muito válida. Se você não for humilde, você sempre vai discutir certas situações, porque sim, sempre vai aparecer pessoas nesse seu processo de conquista de objetivo que vai te falar algo que é favorável. Muitas vão falar algo que não presta, mas se você for o tipo de pessoa que gosta de brigar, gosta de discutir, gosta de falar o que tem que falar, não aceita a opinião, não aceita nada, todas essas pessoas você vai discutir e vai falar que elas estão erradas. Mas às vezes vai vir uma pessoa que está com a chave, que está com ouro para você, que está com o ouro. E aí, porque você é um cara insensível, arrogante, prepotente, acha que é o bom, acha que sabe tudo, o que vai acontecer? Você vai falar, ele vai discutir, ele vai te dar uma ideia, você vai querer rebater. E aí aquele ouro que mudaria a sua vida, você perde. Então é por isso que em todos os momentos você precisa ser uma pessoa humilde na conquista de um objetivo, porque você está num estágio de aprendizado. E sim, existem pessoas com mais experiência, com outras visões. Existem pessoas que não é que ela tem mais visão que você, é que naquele sentido
ele tem uma visão a mais. E aí isso vai fazer com que você cresça para conquistar aquele objetivo. Ou seja, é o que você deseja, é o que você quer. Você quer conquistar o seu objetivo de vida. Então, o objetivo definido, além de ser definido na sua vida, ele precisa de uma metodologia e um processo, colocando cada detalhe, tudo aquilo que você vai fazer em pauta. E aí sim você conquista aquilo que você tanto deseja. Isso é importante porque sempre que você define algo na sua vida, você é uma pessoa... Isso é como se fosse um soft skills. Isso é como se fosse um soft skills. Todas as pessoas que... Todas não, mas a maioria das pessoas que... Opa, entrou mais alguém aí, seja muito bem-vindo, meu querido. Todas as pessoas que têm alguma coisa na vida, e eu não estou falando de riqueza não, estou falando assim, mediano. Elas existem apenas um passo para que elas sejam um pouquinho melhor, sejam um pouquinho a mais, alcancem novos patamares, novos cenários, que é você ter um porquê do que você está vivendo. Um porquê. Você olha, por exemplo, um cara que tem um hard skill. O que é um hard skill? Um hard skill é uma capacidade em determinada situação ou profissão. Né? O cara é um ótimo programador. Ele tem um hard skills em programação, em programar. Só que o cara tem um soft skills muito bom em ser organizado, ser um cara que fala muito bem, que é uma ótima pessoa que trabalha em equipe. E aí, apenas estes soft skills, como por exemplo, ser organizado e ter uma meta, um objetivo, vai fazer uma diferença tão gigantesca porque ela abre portas para outras oportunidades. Então, e sim, você nunca vai conquistar nenhum objetivo na sua vida sozinho. Nunca. Esqueça isso. Ninguém chega lá apenas com esforço próprio. Ninguém nunca chegou e ninguém nunca vai chegar. Porque sempre precisamos de pessoas. O mundo é feito de pessoas e cada network, cada situação, cada detalhe, sempre vai ter uma pessoa no meio, tanto para positivo quanto para negativo. Sempre vai existir. Então, tendo isso em pauta, sempre que você tiver uma oportunidade, alguma coisa, você precisa ter esses soft skills na sua mente, na sua vida, enraizado em você, porque isso vai te abrir oportunidades a mais, novas oportunidades, para que você possa conquistar aquele objetivo. Agora, se você não, por exemplo, ser um programador, olha só a diferença. Eu quero ser um bom programador. E aí o cara fala assim, eu quero ser o melhor programador. Os dois têm as mesmas características profissionais. Os dois são ótimos programadores, ótimos. O hard skills deles é o mesmo. Mas o que foi que diferenciou um do outro? Um foi mais organizado, um foi uma pessoa mais humilde, uma foi uma pessoa mais calma, uma foi uma pessoa mais sábia. E aí isso abriu portas para novas oportunidades. Essa é a importância de você ter um objetivo definido, você definir aquilo na sua vida, porque não apenas definir isso vai te levar a conquistar os objetivos, é porque no processo você vai tendo outras coisas a serem aprendidas, como por exemplo esforço extra, gestão de tempo e dinheiro, ser mais produtivo, ser uma pessoa mais calma, otimismo, trabalho em equipe. Tudo isso são princípios de sucesso para a conquista de um único objetivo, de uma única finalidade. Não adianta você querer definir o seu objetivo de vida e chegar lá onde você quer sendo a mesma pessoa do início que você começou essa jornada. Isso é impossível. O humano, ele sempre está em estágio de aprendizado e sempre está em estágio de mudança. Se você pensa que você vai ser a mesma pessoa até conquistar aquele seu objetivo de vida, infelizmente você é uma pessoa ingênua e ainda vai ser frustrada porque você não vai conquistar e ainda vai continuar sendo a mesma pessoa. É isso. Você precisa sempre estar em estágio de mudança e adaptação. Você sempre precisa se adaptar
da melhor forma possível, sem tirar os seus princípios, né? Se você tem princípios aí de vida, princípios religiosos, princípios familiares, se você vê que esses princípios fazem sentido e vê que esses princípios não são crenças que estão te limitando a conquistar algo ou a fazer algo bom, não corte. Mas se sim, corte, porque é importante, tá? É por isso que tudo na vida é uma questão relativa e você precisa avaliar. Mas, se você deseja conquistar o seu objetivo de vida, se você deseja ter uma finalidade, lembre-se muito bem dessa frase. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe, se você sente que não sai do lugar, é porque você não tem lugar para ir. Então, coloca isso em mente. O objetivo definido é o que vai te dar o norte, vai te dar a chegada. Você não entra num carro, não faz uma viagem sem antes colocar um ponto final no GPS. Senão você só está andando, você só está indo sem rumo. Uma viagem é a saída de um ponto até outro. Se isso não acontece, é porque você está só andando, você só está só admirando a paisagem. Nós não estamos aqui nesse mundo para admirar a paisagem, porque existem dificuldades e essas dificuldades elas precisam ser vencidas de certa forma com o trabalho, com o nosso aprendizado, com o nosso estudo, e isso, querendo ou não, te leva a conquistar a moeda de troca, dinheiro, né? Então, se você deseja conquistar algo, você precisa de um norte, um ponto de chegada, e esse é o seu objetivo definido. Esta semana está apenas no meio. Está apenas no meio. Estamos aí na quarta-feira. Você ainda tem muito tempo para fazer essa semana ser muito produtiva e finalizar a sua semana com aquele sentimento: nossa, eu fui realmente muito produtivo e essa semana foi muito boa. Então, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Deixe de procrastinar, deixe a preguiça de lado, deixe de ficar adiando o seu sucesso e faça o que precisa ser feito. Como? É simples. Elimine os hiperestímulos de pouco a pouco. Eliminando esses hiperestímulos, você vai desacelerando seu cérebro, desacostumando ele àquelas vontades, e aí você vai gradativamente conquistando novos hábitos e indo aonde você deseja, ok? É isso que você precisa para conquistar o que você tanto deseja, certo? Uma ótima semana para você, um bom dia, que os seus objetivos possam ser conquistados de maneiras extremamente boas e de forma incrivelmente produtiva. Que você tenha sentimentos de produtividade durante o seu dia, motivação, e é esse o intuito dessas lives, beleza? Eu vou agora fazer uma oração para que o seu dia seja abençoado, para que o nosso dia seja abençoado e que a gente inicie esse dia com muito mais performance. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Mais um dia, Senhor. Se nós estamos aqui é porque nós já recebemos uma bênção incrível. Nós acordamos, nós temos o fôlego de vida, nós temos também a oportunidade de ter um celular, de ter uma casa. Muito obrigado, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor sempre nos dá. Nós temos um sonho, um objetivo e nós queremos conquistar, Pai. Que o Senhor possa estar sempre nos ajudando e nos auxiliando na conquista desse objetivo. Que o dia dessa pessoa que está me assistindo, das pessoas que estão na live, elas possam ser muito abençoadas até que elas possam ser pessoas prósperas e bem-sucedidas. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Uma ótima semana para você. Que a sua semana seja muito abençoada e que você possa sempre conquistar os seus objetivos da melhor maneira possível. Um forte abraço para você e até mais.